a história de hoje basicamente reflete aquele estudo de novo, né? Eu falei recentemente sobre isso, de responsabilidade civil do Estado, em que eu tenho trazido muito isso para vocês, né? Existe uma teoria, a chamada teoria do, do risco criado ou teoria do risco suscitado, que defende aquela história que o Estado ele é responsável de forma integral, ou seja, ele não pode se eximir de nenhuma responsabilidade, não há como aplicar excludente, toda vez que você fala em Estado detentor de custódia de bem ou pessoa. É uma teoria ainda meio não sei, assim, o pessoal ainda não adotou definitivamente esse nome, teoria do risco criado ou suscitado, não é um nome ainda definitivo, mas é uma teoria que tem sido aplicada constantemente e mais uma vez nós tivemos uma decisão nessa direção que foi do TJ de São Paulo, tá, que mandou o Estado indenizar um, a família de uma criança de 11 anos de idade que estava sofrendo bullying dentro do colégio. Olha que interessante a visão. A gente fala sobre isso, né? A teoria do risco criado, ela defende que quando a pessoa ou o bem está em custódia do Estado, o Estado tem a obrigação de preservar a qualidade física, a qualidade mental, tudo em relação àquele objeto ou àquela pessoa, né, que está ali sob a sua custódia, sob a sua proteção. Né? E foi exatamente nessa direção que o julgamento foi. Uma criança de 11 anos estava sofrendo bullying pelos coleguinhas, né, sempre abençoadas, crianças brincando da forma certa, faz parte, né, infelizmente. Espero que um dia a gente consiga controlar isso melhor, mas ele estava sofrendo pressão psicológica e passou a sofrer também abusos físicos por parte dos colegas, ao ponto da criança ficar 8 dias sem ir para as aulas por causa do trauma que ela estava sofrendo ali. Imagina, né? Você ficar com medo de ir para o colégio, porque para ser bem tratado pelos colegas não dá certo, né? E o Estado ele foi condenado a indenizar em R$ 10.000 a família da criança. Por quê? Porque tratava-se de uma escola da rede pública. E como uma escola da rede pública, a custódia está na mão do Estado. E o TJ de São Paulo, no seu julgamento, expôs ali a ideia que a gente tem defendido. Né? Se está na mão do Estado, é indissociável o dever de proteção que o Estado tem que oferecer à criança. Tá? Então, assim, uma história simples, básica, mas bem objetiva para aquilo que a gente precisa levar para a prova. Não importa se o nome, teoria do risco criado ou risco suscitado ainda não tenha caído na graça da galera. Você vê que o STF normalmente utiliza a ideia do dolo específico, né? Ou melhor, desculpa, né? Da omissão específica do Estado e não ter protegido. Ele não traz o nome da teoria, mas diz que a responsabilidade do Estado se baseia na omissão específica, e é um caso de omissão específica, né? Porque deveria proteger, tem a obrigação, o dever de proteger e não protegeu, e daquilo resultou um dano. Então, independente de aparecer na sua prova, o nome da teoria ou apresentando ali como uma omissão específica do Estado, saiba que há uma responsabilidade objetiva. Então, eu não preciso demonstrar a culpa do Estado, basta apontar conduta, dano e o nexo causal, e você vai ter o Estado sendo responsabilizado pelos danos, beleza?